Eu tenho em mãos a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1613, fala sobre a regeneração dos discípulos, baseado em João capítulo 20, versículo 22. Estou projetando, farei a leitura na versão impressa. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vou fazer a leitura de alguns textos deste artigo, que nos diz assim: a outorga do Espírito Santo por Jesus aos seus discípulos no dia da ressurreição não foi o batismo no Espírito Santo como aconteceu no dia de Pentecostes. Era realmente a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cristo ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Item 1. Durante a última reunião de Jesus com seus discípulos, antes da sua paixão e crucificação, ele lhes prometeu que receberia o Espírito Santo como aquele que os regeneraria. Habita convosco e estará em vós, conforme capítulo 14, versículo 17. Jesus agora cumpre aquela promessa. Da frase, no item 2, assoprou-lhe sobre eles, em 20, versículo 22, infere-se que se trata da sua regeneração. A palavra grega traduzida por soprou é o mesmo verbo usado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, em Gênesis 2, versículo 7, onde Deus soprou em seus narizes de Adão o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. É o mesmo verbo que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, quando diz: assopra sobre estes mortos para que vivam. O uso que João faz deste verbo, neste versículo, indica que Jesus estava lhes outorgando o Espírito Santo, digo, o Espírito, a fim neles produzir nova vida e nova criação. Isto é, assim como Deus soprou para dentro do homem físico o fôlego da vida, e o homem se tornou uma nova criatura, conforme Gênesis 2:7, assim também, agora Jesus soprou espiritualmente sobre os discípulos e eles se tornaram novas criaturas. Tem uma indicação ao estudo regeneração, conforme encontra-se nesse exemplar, na página 1576. Não vou tecer comentário sobre este estudo, mas prossegue. Mediante sua ressurreição, Jesus tornou-se em espírito vivificante e vai citar aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. No item 3 diz: o imperativo recebei o Espírito Santo estabelece o fato de que o Espírito, naquele momento histórico, entrou de maneira inédita nos discípulos para neles habitar. A forma verbal de receber está no aoristo imperativo, no grego lepete, do verbo lambano, que denota um ato único de recebimento. Este recebimento da vida pelo Espírito Santo antecede a outorga da autoridade de Jesus para eles, conforme João, capítulo 20, versículo 23, que nos diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retido. Prossigo, bem como do batismo do Espírito Santo, pouco depois, no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 4. Eu parei praticamente na metade, conforme essa página de 1613, mas a gente vai tecer comentários sobre as asseverações, conforme nós ouvimos aqui e percebemos através do texto que se encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Vamos nos deter, então, nesse versículo, que nos diz assim, vou fazer a releitura. E havendo dito isto, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tem uma premissa. A primeira dela é justamente a condição por João. A gente não pode ignorar o evangelista João, porque no capítulo de número 7
No versículo 39, ele vai dizer que o Espírito Santo ainda não tinha sido concedido. Isso mesmo. É o próprio evangelista falando isso no versículo 39. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Pois, vai explicar, o Espírito ainda não fora dado. E qual é a razão de Deus não ter concedido o Espírito Santo? O motivo é este aqui, porque Jesus não havia sido glorificado. Bom, o Espírito ainda não fora dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Uma formulação lógica é: se Cristo não foi plenamente glorificado, o Espírito Santo não foi dado no sentido pleno. Porque na nota de rodapé, quando faz menção a este fato, vai reportar para outro texto de João, quando Jesus fala que estava chegando o tempo de ser glorificado, numa alusão à morte. E eles partem, então, dessa premissa que a morte de Jesus seria a glorificação. Mas acontece que a glorificação plena não se reside apenas na morte de Jesus, mas também na ressurreição e, sobretudo, na ascensão de Jesus, quando Jesus volta para o Pai, para o mesmo lugar onde ele deixou e veio, portanto, habitar entre nós, cheio de graça, de verdade, etc. e tal. E quando ele retorna, tem o estado da glorificação plena ou total. Não é simplesmente concedido o Espírito Santo assim que Jesus morreu. Tampouco depois que ele ressuscitou, logo na sequência, passa-se algum tempo e o próprio Jesus vai dar instrução aos seus discípulos, conforme Atos capítulo 1, versículo 5, dizendo que eles deveriam permanecer e ali seriam batizados dentro de poucos dias. Eles estavam obedecendo à orientação dada anteriormente por Jesus de permanecer justamente em Jerusalém. Então, a gente já parte desse princípio. Se Cristo não foi plenamente glorificado, o que compreende, repito, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo não foi dado plenamente. Uma outra coisa é a segunda premissa, que é a glorificação completa. Vai incluir, o que eu acabei de falar, a ascensão, que é a exaltação de Jesus. Porque quando a gente vai para João, capítulo de número 12, versículo 23, que é justamente o argumento que o autor da nota de rodapé vai se agarrar, mas esquece-se de outros textos paralelos e desse processo de glorificação da parte de Jesus, que fala assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, respondeu Jesus, com base no versículo 23 e 24, que diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ora, a glorificação completa inclui a exaltação. No A segunda premissa fala sobre a glorificação completa, que vai incluir justamente a exaltação de Jesus. Esse estado, repito, de glorificação não é apenas na cruz. Começa na cruz. Porque, de acordo com o versículo 23 do capítulo 12 de João, respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus refere-se à sua morte, sim, mas começa na cruz. Porque se nós prosseguirmos no capítulo 17, versículo 5, veja o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se a gente sabe, com base em João 12, versículo 23, que começa na cruz, aqui nós temos uma referência bíblica que mostra que inclui o retorno de Jesus ao Pai Celestial. Além do que,
Quando nós vamos para Atos, no capítulo 2, lá no versículo 33, é explícito o que nos é dito da parte de Pedro, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, pela mão direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Quando é que foi derramado o Espírito Santo? No dia, naquele referido de João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, assoprou-lhe sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo? Não foi. Mas diz que eles receberam justamente no dia de Pentecostes. É o que Pedro nos ensina, é o que está devidamente registrado na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo foi derramado após a exaltação de Jesus, que compreende, sem dúvida alguma, a ascensão, a subida dele aos céus, num retorno. E a glorificação só se completa com a exaltação de Jesus. O autor da nota de rodapé, conforme a página 1613 da Bíblia de Estudo Pentecostal, se detém tão somente no contexto imediato, que é João, capítulo 12, versículo 23, mas ignora os outros textos, os quais eu estou trabalhando, alguns deles, inclusive, dentro do próprio Evangelho de João. Mas, além disto, tem uma terceira premissa. João capítulo 20 ocorre antes da exultação pública de Jesus. Por quê? Quando você se reporta a João capítulo de número 20, Jesus ressuscitou, mas ainda não ocorreu a manifestação de Atos capítulo 2. Portanto, o evento de João antecede o derramamento pleno do Espírito. Uma quarta premissa. Atos, capítulo de número 1, vai mostrar no versículo 4 e 5 o seguinte: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém para que esperasse a promessa do Pai. A promessa do Pai se refere-se ao Espírito Santo de Deus, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados, isto é, imersos no Espírito Santo dentro de poucos dias. Note que há uma referência à espera, à promessa do Pai, e é dirigido justamente aos mesmos discípulos. Quinta premissa. João capítulo 20, versículo 22, usa o imperativo, conforme nós temos aqui, 20, versículo 22. E vamos agora analisar o texto grego que se encontra de forma paralela, isto é, ao lado. Recebei o Espírito Santo. Quando fala recebei, é uma ordem, tá ok? Recebei o Espírito Santo, porque Jesus já havia aparecido a eles, dito: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou-lhe sobre eles e disse: recebeu o Espírito. Sim, é uma ordem, está no imperativo, mas não afirma o texto que eles receberam o Espírito. A palavra, o verbo aqui, receber, é labete, conforme está sendo destacada. Uma outra premissa, que é a sexta que eu quero apresentar, é a ausência da evidência do cumprimento imediato. Porque nesse mesmo texto de João 20, versículo 22, dentro do seu contexto, não há sinais de transformação, não há sinais de manifestação do poder, não há descrição, inclusive, do efeito de ter recebido o Espírito Santo, diferente do que aconteceu no dia de Pentecostes, lá conforme Atos capítulo 2. Qual é a conclusão lógica que nós temos diante do texto de João, capítulo 20, versículo 22? Eu estou aqui deixando destacado. Não pode ser o momento da concessão plena e consumada do Espírito Santo. A conclusão
positiva do que o texto significa, dado que há ato real, em que sentido? De fato, Jesus assoprou sobre eles a ordem, recebei, há uma ordem, mas não há o cumprimento explícito. No texto, não. Não há nada nesse sentido. O que há é uma promessa futura ainda vigente. E qual é a melhor explicação? Que esse fato de Jesus ter soprado sobre eles, porque isto de fato ocorreu, nada mais é do que um ato simbólico, antecipatório. É também um sinal da nova criação, é um símbolo da nova criação, mas é, sobretudo, uma antecipação teológica do Pentecostes, conforme nós recebemos. Porque quando nós analisamos de uma forma assim resumida, o Espírito Santo só é dado plenamente após a glorificação completa, que começa na cruz, mas envolve o retorno de Jesus ao Pai e, sobretudo, a sua exaltação quando ele se coloca à direita de Deus Pai ao subir aos céus. A glorificação, repito, plena ou completa, vai culminar na exaltação, conforme Atos capítulo 2 versículo 33. Você não pode ignorar o que nos foi dito pelo Espírito Santo através de Pedro, que foi registrado por Lucas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Em João capítulo 20, nós vamos observar que essa etapa ainda não se manifestou plenamente. Logo, o Espírito Santo não foi dado plenamente em João capítulo 20. Portanto, João 20, versículo 22, não descreve o recebimento do Espírito. E essa é uma conclusão necessária para ser apresentada diante de um ensino que é um tanto equivocado nesta temática. Logo, na página 1613, quando afirma que não há qualquer fundamento para se dizer que a outorga do Espírito Santo era tão somente uma profecia simbólica da vinda do Espírito, realmente é falsa a afirmação, conforme está no item 7 que eu acabei de ler agora. 1613 é o exemplar que eu tenho em mãos aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal. É falsa porque ignora João 7,39, é falsa porque ignora Atos capítulo 1 e capítulo 2 e interpreta incorretamente o imperativo grego. Eu já tratei disto em um vídeo, vou fazer alguns vídeos nesse sentido, explicando gramaticalmente o imperativo na forma aorista que se encontra, porque quando fala recebei o Espírito Santo, está dando uma ordem, mas não está comprovando que eles receberam naquele momento. E desconsidera o contexto narrativo, de modo que não há fundamento bíblico, gramatical e teológico sólido para a leitura não literal antecipatória. E a interpretação, sem dúvida alguma, mais coerente com o conjunto do Novo Testamento é que João, capítulo 20, versículo 22, constitui, sim, um ato simbólico e teológico que antecipa o dom escatológico do Espírito, cuja realização histórica plena ocorre somente após a exaltação de Cristo Jesus, conforme Atos, capítulo 2. Que você possa se aprofundar cada vez mais e mais na palavra de Deus. Continue conosco. Se você assim desejar, compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham um conhecimento aumentado a partir da palavra de Deus.